Olá, irmãos, tudo bem com você? Como vai sua casa, sua família? Que Deus te abençoe. Irmãos, eu tenho recebido relatos, irmãos, denúncias, né, reclamações, pessoas que me procuram para contar como está na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, a questão da administração dos anciões, né, dos homens de ministério, ao qual deveria se dedicar a sua vida, à obra de Deus, né? Porque a obra de Deus para mim é cuidar, anunciar Jesus Cristo, né, irmãos? Como nosso único e suficiente Salvador. E cuidar do povo, né, irmão? Principalmente com uma instituição CCB, que arrecada milhões e milhões e milhões e milhões de reais, usando o nome da obra da piedade, né, irmão? E a gente não vê esse dinheiro. Há lugares, há pessoas que elas fazem? Sim. A congregação, ela não faz, ela faz 10% do que ela poderia fazer. Infelizmente, a gente sabe que em muitos lugares, porque eu tenho recebido muitas pessoas pedindo ajuda, e eu tenho recebido várias denúncias, irmão, de ministério, da sua ganância, da sua prepotência, da sua arrogância, da sua falta de humildade. Eles se sentem, irmãos, na verdade, e Jesus disse, né, quem quer ser o maior no reino dos céus, né, tem que ser o menor, né, será o menor, tem que ser o menor, né. Jesus lavou os pés do discípulo. Mas a gente vê uma arrogância. Se você vê quando entra um ancião, que ele é um regional, toma conta o mais velho daquela cidade, quando ele entra dentro da igreja, é poucos, irmão. De 1000 é um ou dois que você encontra ali um irmão humilde, amoroso. Mas normalmente eles entram dentro da igreja com arrogância. Ele nem olha para ninguém, né? Capacetinho embaixo do baixo. Parecendo um rei que ele se acha um super homem de Deus, né, irmão? E a gente viu na pandemia aí, vou morrer falando isso, que na hora que era para eles mostrar que eles eram os anciões, ungidos de Deus, os top da galáxia, né, os homens galácticos, eles tudo se esconderam, né, irmãos? E depois ficam nos púlpitos hoje aí contando obras de terceiro, né? Vocês deveriam ter feito as obras na pandemia, visitar os hospitais, curado, ungido, né? Mas aí não tem coragem, né, irmãos? Então, irmãos, eu recebi uma carta aqui do pessoal do Mato Grosso do Sul, me mandaram no meu e-mail, pedindo socorro. Cara, irmão Júnior, paz de Deus, gostaria da sua ajuda para divulgar a Irmandade, precisa saber o que acontece na CCB em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Triste, irmão, que me mandou. É que não é só no Mato Grosso do Sul, isso acontece em vários lugares do Brasil. Essa injustiça, essa perseguição aos homens bons. Eles, tipo assim, um homem que quer Irmandade gosta, que tem um prazer, que tem um dom, que tem uma vocação, que tem um chamado, que tem uma dedicação a mais, e ali vê que a igreja dele enche e que a Irmandade gosta, esse irmão será perseguido. Porque os anciões, eles querem ser paparicados, eles querem ser adorados, aclamados pelo título. Né? E muitos lugares são assim, né? A pessoa é ancião, pronto. O pessoal cai em cima puxando o saco. Né? E quando a pessoa é amorosa e a Irmandade ela gosta daquele cooperador, a igreja enche, você pode ter certeza. Os anciões são o primeiro a não levantar aquele irmão para o ministério de ancião, pela inveja, e depois ele fica ali perseguindo aquele irmão, dizendo que a igreja está muito cheia, que é idolatria. Quando está vazia, a igreja está vazia, aí eles culpam a Irmandade. Quando a igreja está cheia, porque o povo gosta do irmão do ministério, aí eles falam que é idolatria. Para vocês verem, né? Mas quando eles precisam de coleta, quem que eles buscam para atender o culto? Aquele irmão cooperador, ancião, que a Irmandade mais gosta. Quando eles precisam, antigamente era busca de dom, né? Hoje se tornou busca de coleta, porque eu comecei as últimas que eu comecei aí com os anciões que me chamavam para ir, para contar obra, milagres, né? A intenção era sempre a compra do terreno, era pagamento da igreja, era para reformar a central. Então hoje os valores foram invertidos. Então vou ler essa carta aqui para você, irmãos. Então, como eu disse aqui, cara, irmão Júnior, gostaria de ajuda, da sua ajuda para divulgar a Irmandade. Precisa saber o que acontece na CCB do Mato Grosso do Sul. A CCB aqui no Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está tomada de homens donos da igreja. Isso é o que mais tem, né, irmãos? Eles se acham deuses, donos de Deus, está longe desse povo. Esses homens são os anciões. Ultimamente, eles perderam a vergonha na cara, de vez e não estão nem aí com o Espírito Santo. Amantes de si próprio,
e de seus desejos, à custa do sangue dos demais irmãos. Acham que o ministério é como se fosse título de presidente da República. Os seus amigos, puxa-sacos, familiares, parentes em geral, têm prioridade para colocar nos púlpitos, já com desejo para dominar os irmãos inocentes, escravos da instituição. Irmãos, para aceitar esse tipo de nepotismo, que a congregação... Porque antigamente, irmãos, é triste falar, eu sei, irmãos, que às vezes as pessoas não entendem, uns me criticam, irmãos. Eu vivi as coisas de um puro e sincero coração, existia sim, irmãos. Eu lembro até que na Carapicuíba tinha o irmão Giba das Palmeiras, cooperador muito amoroso, perseguido, pra você ter ideia. Quantas vezes eu ia congregar nesse culto lá do Jardim das Palmeiras em Carapicuíba, quem você já congregou lá com o irmão Giba, comente aí nos comentários, se inscreva no canal, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu like. Irmãos, quem congregou lá, às vezes ia irmão de fora, que o povo lá é um povo assim, gostava mais das coisas de Deus, é um povo mais animado. Quando ia congregar o irmão de fora, que a igreja lotava, os próprios anciões dali de Carapicuíba, os anciões mais velhos, mandavam um ancião travado, aqueles anciões que fica tipo, irmãos, arruma o véu, irmã, arruma o véu, irmã, sabe aqueles irmãos que se cansa o culto? E aí acontecia o quê? Quando eu ia lá no Giba dos Palmeiras, alguém congregar lá, e a gente gostava de congregar, que era um irmão conhecido, eles mandavam esses anciões para ir lá, para tipo assim, cortar aquele culto, que não era para deixar aquele cooperador que estava lá de fora atender, porque estava cheia a igreja. E eu lembro que o Giba da Palmeira, eu estudei com o filho dele, cooperador, o filho dele não é cooperador, estudei desde pequeno, nós estudamos junto. E aí eu lembro que o Giba da Palmeira passou mal, ia ter que fazer um problema no coração. E o médico falou assim, você está com o coração muito ruim. Eu não sei se você vai chegar até o final do ano. E aí, irmãos, eles foram congregar numa igrejinha pro lado de Cajamar, lá de São Paulo. Irmãos, uma igrejinha no meio do mato. Uma igrejinha, domingo de manhã, um culto. O irmão humilde atendendo culto. E só que o irmão Giba estava indo lá buscar uma parte dessa parte do coração dele, né? E aí o irmão lá ele falou assim, não, eu vou chegar atrasado no culto, que o irmão já vai estar atendendo lá, o cooperador da comum. Senão ele vai insistir para me atender, não vai deixar atender. E aí quando ele chegou lá, ele já estava atendendo mesmo, o dono, e o cooperador ficou sentado no banco. E aí na hora da pregação lá, irmãos, o cooperador apontou para o Giba da Palmeira e falou assim, irmão Giba, eu tô vendo um anjo do seu lado. E esse anjo está com uma bandeja na mão. E tem um coração novinho em cima da bandeja. Quando o irmão falou isso pro irmão Giba, Deus visitou muito o irmão Giba, porque ele estava buscando essa parte, que o médico falou que o coração dele estava muito ruim. E depois daquela pregação, irmãos, voltou ao médico fazer outros exames, o coração falou, seu coração está novo, igual de uma criança. Aconteceu um milagre. Então a gente viu muitas coisas bonitas dentro da congregação. Eu não vou ficar contando porque eu vi, porque se eu falo de mim, se eu falo que a gente quer se aparecer, né? Então a gente via que esses homens, eles também eram perseguidos, irmão, direto, chamado na salinha, no quartinho. E hoje, cadê as igrejas? Você vai na Central, de quinta-feira, irmãos, uma igreja para 2.000 pessoas, não tem 300, irmão, não tem 300. Então, ultimamente, tem visto isso aqui, né? Quer nepotismo, homens sem espiritualidade, sem amor, sem vocação, sem chamado, tudo por vaidade e orgulho, irmão. Hoje é tipo ser do ministério, hoje é tipo ser um vereador, ser alguém... Porque eles gostam de ser paparicado, eles adoram os primeiros lugares nas sinagogas, né, irmãos? Então vimos nesses últimos reuniões ministerial que houve aqui na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a prova cabal da vergonha exposta da ação deles. Mas estão cegos e acham que a Irmandade não está vendo tal ação acontecer. Sendo assim, muitos estão perdendo as forças de estar na igreja. Ainda para completar, não se fala na obra do crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, e sim de coleta, dinheiro e mais dinheiro para a construção. Não existe pregação de Jesus Cristo, de arrependimento, de amor, é construção. E o povo começou a enxergar isso, né? E eu lembro, irmãos, é triste falar. Então, esse caso do Mato Grosso do Sul é onde lá foi sentado aquele irmão, esses anciões aí, parece que tem até um ancião lá que é agiota. Ele sentou um irmão digno. O que fazia? O irmão, por ele não fazer parte da panela, tinha um ancião lá que queria levantar um dos seus amigos, cooperador, para ancião. Só que ele tem um passado meio tenebroso, né? Meio sujo, alguns BO que fala, né? Não é tenebroso, alguns BOzinhos, né? Tanto é que ele mudou para a cidade lá, parece que nem carta de apresentação ele levou. Então ele quis apresentar esse cooperador amigo, esse agiota, para ancião. E na reunião lá, irmãos, de apresentação,
de 28, 26 ficou contra. E entre esses 26 que ficou contra foi esse ancião da cidade deles lá. Por causa de alguns BOzinhos desse cooperador. Só que a partir do momento que ele não foi para ancião, esse cooperador começou a armar contra aquele ancião. Uma humilde, 40 anos de ministério, se dedicou sempre à Irmandade. A Irmandade sempre gosta dele. O que ele começou a fazer? Ele começou, nos dias de culto desse ancião, simples, que não se envolvia com as coisas erradas, sabe? Esse cooperador começou a fazer, marcar culto de reuniões familiares nas casas, cultos nas casas, visita, e ele começava a ir lá no bairro desse irmão, que é a igreja interior, né, irmão? Você tem só aquele povo que congrega ali, vamos por 80 pessoas. Se você vai lá, você leva 50, o culto fica 40, né? Então esse cooperador começou a marcar culto no mesmo dia de culto da comum do ancião, que disse que não aprovou ele ir para o ministério. Só que ele é amigo do cooperador, é amigo do ancião mais velho da cidade, né, que é a agiota. E aí começou, irmãos, marcar culto, visita no dia do culto, para que o culto desse ancião ficasse vazio. E assim foi. E ele começou a ser perseguido porque o culto estava vazio, sendo que ele mesmo tinha tramado ele. Ele foi sentado, depois tem até um vídeo aqui com o irmão, já mostrei para vocês, o irmão da administração de Campo Grande, disse que fizeram uma ata dizendo que estava sendo afastado o irmão ancião, porque ele estava doente, era mentira, foi provado depois que era mentira, e eles continuam no poder, e nada acontece, irmão. Essas injustiças, nada acontece, né? Então esse irmão mandou essa carta aqui. Ao longo do tempo conseguimos enxergar a espécie de amor no coração do ministério, que também foi absolvido pela Irmandade. Um amor, falso amor, tão falso que nem no mundo há igual. É isso que eu falo, irmão. Às vezes as pessoas não entendem o que eu falo. É mais fácil você encontrar uma pessoa num bar mais sincera do que você encontrar dentro da igreja, irmão. Porque se você tiver bem de vida, um carrão, uma casa boa, sua casa vive cheia de visita e oração, irmão. Mas se você falar aqui, ó, tem uma irmã ali doente, precisando de uma visita, se arrumar um cabra para ir lá, é difícil, irmão. Então, ó, nem no mundo há. Eu sempre disse, bati nessa tecla e sempre falei. Antes de sair da congregação, 5 anos antes de sair da congregação, falei assim, nós estamos chegando no dia de tanta coisa errada, de tanta falta de amor, tanta injustiça. Vai chegar um tempo, e vai chegar, tá chegando, irmãos. O sincero, puro, de mão, limpo de coração, verdadeiro, aquele que se preocupa com o reino de Cristo, que se preocupa de ver o seu irmão bem, você está bem e ver seu próximo bem. Estando bem também, você não vai conseguir viver diante de tanta falsidade, fingimento, engano, interesses. Porque tudo hoje é por interesse, irmão. Vai para o ministério, é porque o irmão tem condições. Levantaram um diácono aqui na minha região aqui. Tem diácono aí, ó, que tava na Disney, irmão. Tava na Disney, pra você ter ideia. Foi levantado, não tem nenhum ano. Agora eu te pergunto, não contra, irmão, o cara viajar com a família. Agora, sabe, irmão? Eu não vou falar, talvez vocês não vão entender o que eu quero dizer, irmãos. Então, os caras, hoje em dia, tudo que não era pecado, que era pecado a Irmandade fazer, hoje os ministérios fazem. Vão pra praia, ficam de bermuda, tomam vinho, tomam cerveja. E antigamente era tudo pecado, essas coisas. Muitas pessoas sofreram por causa disso. Então, hoje o diácono levantaram, que tem nem um ano, foi pra Disney, volta testemunhando que foi pra Disney. Então, hoje eles não têm mais aqueles milagres, aquelas obras, e que nem eu vi lá no Paraguai, o ancião dizer que ele estava em casa dormindo, de repente Deus deu uma madorna, uma visão, para ele ir em tal aldeia, ele viu uma mãe chorando e a criança chorando. No outro dia ele acordou, pegou o carro muito longe, irmão, juntou alguns irmãos ali, levou 10 cestas básicas, muito longe a aldeia de índios. Quando chegou lá, a mãe chorando dentro de uma tenda, com a criança já quase debilitada na mão, porque eles não tinham o que comer, irmãos. Então essas coisas eram muito lindas, irmãos. Isso aí é a coisa mais linda que existe. E hoje você vê que não tem mais isso. Hoje eles contam, fui para os Estados Unidos, fui para Disney, viajei para lá, viajei para cá, mas nada, não tem obra nenhuma. Manda os anciões do Brasil contar obra. Não tem obra nenhuma, irmão. Tem que ficar contando milagre de terceiro, milagre de coleta, de reforma, de construção, de multiplicação de cimento, de cimento, né? Um amor tão fingido que na hora ou outra, um é traído pelo outro. Um irmão em fraqueza é destruído pelos demais, fruto do ensino aos quais eles mesmos internamente lutam para derrubar um ao outro no próprio ministério. Essa é a verdade, irmão. Se você não fazer parte da panela, se você for cooperador de jovens, você vai morrer cooperador de jovem.
Se você for, não fazer parte da panela, você pode ser dedicado, honesto, justo ali, se dedicado. Se você não fazer parte da panela, eles levantam um ancião, estão levantando em Carapicuíba, um ancião com 20 anos. E os caras que estão ali 40 anos se dedicando à obra, eles estão passando por cima. Mas por quê? Por que isso? Porque, irmão, puxa-saco. É pessoas que ficam fazendo trabalhos. Irmãos, é triste o que acontece. Isso é no Brasil inteiro. Isso é no Brasil inteiro, irmão. Não é só em São Paulo. Não está no Brasil inteiro, irmão. Eles tentam derrubar um ao outro para pôr o amigo no lugar. Um irmão em pecado que julga o ser de morte conforme entendimento próprio, não das escrituras. Eles passam a ensinar a irmandade a ter ódio dessa pessoa. Verdade, irmão. E não o amor e a misericórdia. A própria igreja despreza, não sauda, não fala mais, por causa desse pecado de morte, né? Conforme o Senhor Jesus Cristo, não ter misericórdia, conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, e sim desejo deles é condenação. Não olham, não saudam, não querem amizade. Vejo isso ao longo dos anos dentro da instituição, em muitos casos condenados por eles e não pelas escrituras, e muitos chegaram a tirar até sua própria vida, né, irmãos? Por causa disso, é lamentável. Vejamos que a sujeira e a podridão subiu além da terra, sobreposta a que abafa. Podridão subiu além da terra, sobreposta a que abafa, e se exala para a superfície, mentindo e mentem, que é Deus quem revela os irmãos para o cargo de ministério. Eles têm coragem de dizer no púlpito que Deus confirmou, mas são mentirosos e mentirosos, são herdeiros do reino dos céus, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Vejamos que há anos atrás, o genro do ancião Hélio foi colocado de paraquedas de encarregado local numa igreja X, e em seguida colocado para encarregado regional. É rapidinho, né, de local para regional, na igreja onde o sogro manda, passando por cima do encarregado local, que em 30 anos envolvido em ensinar música na igreja, o qual com certeza almejava o cargo, né? 30 anos passou o filho na frente em 2 e 5 anos, 3 anos, a qual almejava o cargo. Em consequência disso, entregou o cargo e mudou-se de cidade, de estado. Irmãos, eles não têm amor, não têm respeito. Uma pessoa fica ali 30, 40 anos se dedicando, porque é neto, amigos, filhos e parentes. Eles fazem isso para matar mesmo. É para matar, porque não pode. Esses homens não pode dizer que esses homens têm Deus no coração, irmão. Que são tomados por Deus no coração. Vejo que em uma única reunião foram apresentadas aqui em Campo Grande, Mato Grosso, cooperadores de jovens e menores, diáconos da família do mesmo ancião, o qual podemos descartar o seguinte. Aí aqui ele coloca os nomes, né, irmãos, das pessoas que foram, tudo parentes, amigo que foi levantado para o ministério. Então ele escreveu aqui, irmão, são 3 folhas, vai ficar muito grande se eu fazer vídeo. É o caso mais podre à vista, toda a região, é do ancião Edilson, ancião do bairro Nazi. Apresentou seu genro o tempo atrás para cooperador de jovem, uma igreja onde não tem jovem. Quase em seguida apresentou para cooperador de adulto, Rochedinho, vilarejo próximo, onde praticamente não tem crente. Havia somente uma reunião de evangelização, uma ou outra 2 vezes por mês. E não parou aí. Em seguida da apresentação do genro, inventou a compra de um terreno para irmandade no bairro onde ele atende. Onde ele atende, né, irmãos? Para beneficiar o genro exatamente em seguida que os cultos voltaram do fechamento. A grande dificuldade financeira no meio da sociedade, no meio dos irmãos, que na maioria não são CLT, sangrando a irmandade local para pagar o terreno. Depois as contas que iniciou uma construção sem a mínima necessidade, um local onde praticamente não tem membro, mas tem seu genro do ancião. No início da carreira não para aí. No começo do ano, este mesmo ancião, Edilson, levou o nome do filho, Jader, para cooperador de jovens. Sobrenome do filho cruzou com quem estava apresentando, o pai.
foi retirado pelo irmão de São Paulo, que atendia a reunião dizendo: não pode haver nepotismo nessa obra. Isso é uma exceção, né? Não satisfeito, apresentou nesta leva, na última reunião, onde todos os demais anciões apresentaram seu filho, apresentou também seu filho para a mesma igreja, onde não tem praticamente jovem, qual fez a mesma maracutaia com o genro. Já sabemos que o cooperador local estava para mudar de cidade. Então, irmãos, aqui, irmãos, se você for ler aqui, a carta é muito grande, o vídeo vai ficar muito grande. Não deu num jeito, ele põe em outro, né, irmãos? E aí você assim segue, irmãos. Infelizmente isso acontece, irmãos. Cada coisa que acontece nesse Brasil afora, nesse Nordeste afora, nesse interior, tá, irmão? A preocupação não é... Agora eu te pergunto, irmão, se é obra de Deus. Se a obra de Deus é você anunciar Jesus Cristo, o Evangelho, é cuidar dos órfãos, da viúva, dos enfermos, é se dedicar. Se tem a necessidade de construir uma igreja, juntar, concordo, né? Fazer tudo sem sangrar a irmandade. Mas eu pergunto, para que, irmãos, eles têm tanto prazer de colocar os filhos no ministério, sendo que esses homens que são levantados não têm prazer de visitar o pobre, a viúva, os enfermos, os doentes, não oram para curar seus enfermos, eles não têm milagres, não ungem ninguém, não cura ninguém, não tem obra nenhuma, não tem milagre nenhum, não tem vocação nenhuma, não tem chamado nenhum. Por que tanto eles colocam os filhos no ministério? Por que será, irmãos? O que tem por trás desse ministério? Porque eu vejo assim com grande responsabilidade o ministério. Mas eles veem com grande prazer esse ministério, de forma que, qual muitos lugares, o filho nem quer ser, mas os anciões ficam ali, o genro, o filho, o neto, não quer ser, e o ancião fica na cabeça. O ancião fica na cabeça, trazendo-lhe benefícios materiais, pessoais, que esse ministério vai lhe trazer. Não lhe mostra a responsabilidade que deveria mostrar, porque se mostrasse a função do cooperador, muitos não iam querer. Mas como hoje isso ele só mostra o lado bom, o que traz aquele ministério, ser paparicado, ser adorado, ser aclamado, ter os melhores lugares, chegar na igreja a hora que você quiser e alguém vai te levantar para você sentar, poder vender o que você quiser, até mais caro do que o normal, e vão comprar porque você é do cooperador. A maioria tudo trabalha por conta, né, irmão? E usa o seu ministério para arrancar dinheiro da Irmandade. Então essa carta aqui é uma carta muito grande. Depois, se a Irmandade querer, comente aí. Se quer que eu leia, continue lendo o restante dessa carta. Não haverá, né? Então, quando não, se for lá para o ancião, se mandar para a central, que nem aconteceu no Mato Grosso do Sul, e não aceitar, eles dão um jeito de levantar em outro lugar como operador e vão perseguir aqueles que não apoiou. Se você não apoiar o filho do ancião, o indicado do ancião mais velho, para ser do ministério, que ele quer levantar, se você não apoiar, votar contra, depois você vai ser perseguido. Isso, a gente sabe que isso acontece. Comente aí, deixa o seu like, inscreva no canal. Os bastidores, irmão, como eu viajei muito no Nordeste, interior de São Brasil afora, interior, Belém do Pará, Maranhão, Paraguai, Paraná, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tantos lugares que eu fui para fora do Brasil aí, as coisas é feias, mano. Lá sabe que existia aqueles filmes de faroeste, onde existia os xerife da cidade lá que tomava conta? Naquele distrito? Aqui eu sou responsável por esse distrito. Lá ninguém manda, aqui quem manda sou eu. Quem faz a lei aqui, quem faz somos nós. E é assim que funciona dentro da congregação. É triste, mas o povo está revoltado. Sentaram um ancião justo e o povo está pedindo e clamando por misericórdia. Mas cadê a misericórdia desses homens, irmãos? Cadê a misericórdia desses homens? Esses homens não têm misericórdia, eles não têm amor. O negócio deles é nepotismo, é interesses, é injustiça e o povo sofrendo. Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Comente aí o que você achou dessa carta. Falta mais uma folha e meia. Se você quer que eu faça outro vídeo falando outra parte, fique com Deus. Até o próximo vídeo.